Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje já é sexta-feira, já estamos chegando em mais um final de semana. Hoje é dia 6 de novembro. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de sexta-feira para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: o que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que eu vou fazer? Para cavar não tenho forças. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Queridos irmãos, queridas irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E também que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus quer instruir os seus discípulos da forma como eles deverão se orientar diante dos bens deste mundo. A mensagem essencial aqui apresentada por Jesus se refere à sabedoria de como seu discípulo deve se utilizar dos bens desse mundo. Ou seja, os bens desse mundo devem servir para garantir outros bens que são mais duradouros. O nosso texto apresenta a parábola de um administrador esperto. A parábola conta-nos a história de um homem que é acusado de administrar de forma incompetente, possivelmente desonesta, os bens de um homem rico. Ele será chamado a prestar contas de sua administração. Ele sabe que o que está fazendo não é correto e pressupõe acertadamente que será demitido. Então ele se antecipa para corrigir o seu erro, uma vez que tem a preocupação de assegurar o seu futuro. Ele chama os devedores do patrão e lhes reduz consideravelmente as quantias de suas dívidas. Dessa forma, supõe ele, os devedores beneficiados não esquecerão a sua generosidade e mais tarde lhe serão gratos e o acolherão em suas casas. Perguntas que nos incomodam neste Evangelho. Primeiro, como justificar o procedimento deste administrador que assegura o seu futuro às custas dos bens do seu senhor? Segunda pergunta, por que é que o senhor, que foi prejudicado nos seus negócios, não reprovou a atitude de seu funcionário, mas elogiou a sua esperteza? Terceiro,
como pode Jesus dar como exemplo aos discípulos as trapaças de um tal administrador? Estas perguntas que nos incomodam e geram dificuldades para entendermos o Evangelho de hoje desaparecem quando confrontamos essa história contada por Jesus, tendo em conta as leis e costumes da Palestina naquele tempo. Era costume, naquela época, pessoas que tivessem muitos bens contratar alguém para administrá-lo num processo de comercialização. A pessoa que era contratada como administrador dos bens de uma propriedade podia agir em nome e no lugar do seu senhor, que era o legítimo dono dos bens que seriam comercializados. Como eles não recebiam remuneração, eles podiam ter seus ganhos numa porcentagem justa à medida que negociavam os bens do patrão. No caso da parábola contada por Jesus, os bens que seriam comercializados eram o óleo e o trigo. O dono dos bens colocava o valor no seu produto e o administrador corria atrás da venda. O que ele conseguia a mais desse valor seria a comissão do administrador. O dono do produto tinha interesse em vender o produto e receber a sua parte, e o administrador também. O que provavelmente estaria acontecendo na parábola contada por Jesus é que o administrador estaria querendo ganhar muito acima do valor de mercado dos produtos comercializados por ele. E com isso estaria atrapalhando os negócios do dono dos produtos. Talvez ele quisesse ganhar muito acima do que seria o justo, em cima dos produtos que não eram dele, e com isso estaria com dificuldades de comercializar esses mesmos produtos. E os produtos que ele teria conseguido comercializar teria sido em muitas parcelas, o que não agradou o dono dos bens. E este pede então ao administrador que preste contas de sua administração. Essa é a base para se entender essa parábola contada por Jesus. Dos 100 barris de óleo, isso corresponde mais ou menos a 3.700 litros de óleo, consignados no recibo, só 50 barris haviam sido, na realidade, vendidos. Os outros 50 constituíam o reembolso dos gastos do administrador e a exorbitante comissão que lhe devia ser paga pela operação. Provavelmente, o que este administrador esperto fez foi renunciar ao seu lucro exorbitante a fim de assegurar a gratidão dos devedores. Ele renunciou a um lucro imediato a fim de assegurar o seu futuro. A mesma coisa ele fez com quem ele comercializou o trigo. Este administrador, embora desonesto, é usado por Jesus, que aponta sua habilidade e sagacidade em resolver problemas para orientar seus discípulos na conquista dos valores mais plenos. Esse administrador desonesto sabe que o dinheiro tem um valor relativo e ele não pensa duas vezes em abandonar o dinheiro quando se trata de valores mais significativos, ou seja, a amizade e a gratidão. Jesus conclui a história convidando os seus discípulos a serem tão hábeis como foi este administrador. Os discípulos de Jesus devem usar os bens deste mundo não como um fim em si mesmo, mas para conseguir algo mais importante
e mais duradouro. Algo que tenha a ver com a amizade e a gratidão. Esta é a lição trazida por Jesus no Evangelho de hoje. Oremos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você e sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia. Abençoe seus trabalhos e motivações e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, receba neste momento a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, saúde, paz e bem.